Então, eu tive um contato com a cirurgia plástica desde antes da faculdade. Teve uma pessoa, né, o Carlos Casagrande, que é um cirurgião plástico, eu o conheci antes da faculdade e ele já me dizia que se eu quisesse ser cirurgiã plástica, ele iria me ajudar, ser o meu padrinho, né? E efetivamente ele foi. Então, quando eu entrei para medicina, né, então eu fiz medicina na Federal de Santa Catarina, né, que eu sou de Floripa. Quando eu entrei na medicina, eu já comecei a acompanhar esse cirurgião plástico, o Carlos Casagrande, que era um cirurgião de face. Então, eu brinco que eu iniciei na face muito cedo, né? Então, eu comecei na face, no segundo ano de faculdade, eu já estava dentro de cirurgia, eu já faltava algumas aulas da base da medicina, porque a base da medicina não é tão interessante, né? É aula de bioquímica, né? Pro aluno que está querendo aprender medicina, ele fica com aquela curiosidade de como é ser médico mesmo, e às vezes não é tão estimulante assim a base. Então, eu faltava muitas aulas da base da medicina para ficar dentro do centro cirúrgico auxiliando cirurgia de face. Eu me apaixonei pela face, me apaixonei pela anatomia da face, porque ele fazia videocirurgia, então eu via a anatomia toda por dentro, né? Então eu já me apaixonava por aquilo e eu comecei a construir dentro da minha cabeça, né? Pegar esse gosto e já me imaginar no futuro sendo uma cirurgiã plástica e principalmente voltada aos tratamentos faciais. Com certeza, né? Então, quando a gente gosta muito de uma área, a gente passa para o paciente mais emoção na hora de falar, né? Então, às vezes, quando elas me perguntam sobre áreas que eu não faço tanto, eu não tenho a mesma emoção, né, de explicar sobre a cirurgia do que quando é a cirurgia de face. Mas tiveram outras coisas que influenciaram a minha escolha pela face, né? Que eu fiz residência de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, com um grande cirurgião de face, que é Farid Hakmi, né? Então, ele me influenciou muito também. Então, durante a residência, o que eu mais fazia era cirurgia de face. E lá na residência, eu conheci um outro mestre meu. Então, eu falo que eu tive 3 grandes mestres aí que me influenciaram nessa escolha, que foi o Marcelo Araújo, que ele é um grande especialista em face também. Então, eu trabalhei com ele durante 11 anos e pude aprender muito sobre cirurgia de face. Então, não foi só a questão do gostar. Eu tive um treinamento intensivo de muitos anos em cirurgia de face. Então, se eu for contar aí, né, foram 20 anos. Então, 20 anos, quase metade da minha vida aí, eu já estava em contato e em aprendizado de cirurgia de face. Então, assim, operar alguém, eu considero que é algo muito grandioso. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, então eu sempre agradeço muito por essa oportunidade de cuidar das pessoas e essa responsabilidade que eu tenho, porque operar uma face de alguém é algo de grande responsabilidade. Então eu encaro meu paciente como muito único. Eu entendo que para mim não é só mais uma cirurgia, é a cirurgia daquele paciente. Talvez o momento mais importante daquele momento da vida dele, né? Porque é uma cirurgia importante no rosto, que vai ficar visível desde o início do pós-operatório até depois. Ou seja, é uma cirurgia que não admite erros, né? Então, eu considero algo de extrema responsabilidade e o meu paciente, ele sente isso, né? Então, é um cuidado especial que eu tenho que ter, né? Então, um dia antes de uma cirurgia, eu já entro em concentração. Eu nunca vou ingerir nada de bebida alcoólica numa prévia de uma cirurgia como essa, ou nenhuma cirurgia, na verdade, né? Então, eu fico mais alerta, né, na véspera de uma cirurgia e no pós também, porque a gente sabe que os primeiros períodos do pós-operatório requerem mais atenção. Então, o paciente sente esse cuidado, né, essa preocupação que eu tenho quando eu vou operar. Então, eu nunca vou conseguir enxergar o paciente como mais uma cirurgia, e sim como uma pessoa que confiou em mim, ele depositou essa confiança de eu poder operar o seu rosto, a área que fica mais exposta, né? Então, é algo muito grandioso, ao meu ver.
Olha, eu sou alguém que está sempre buscando, né? Então, eu acho que eu nunca cheguei aonde eu queria estar, né? Até porque eu acho que eu tenho um caminho longo pela frente. Então, eu me considero realizada para o momento atual. Eu considero que eu estou no caminho certo, né? Mas que eu tenho um longo caminho ainda para percorrer, muito para aprender ainda, que o aprendizado em medicina, ele é contínuo, é constante. Então, eu acho que eu tenho muito a aprender e muitos pacientes na vida para cuidar. Então, eu me considero realizada para o momento atual, mas com muitas coisas para conquistar aí pela frente. Eu ter chegado aqui na clínica, na verdade, foi uma questão, né, de uma união com um grande colega meu, que foi o Luiz Gama, que é o meu sócio. E então eu comecei atendendo como inquilina, né, da clínica. Tinha um período a cada 15 dias que a maioria das vezes não tinha nenhum paciente, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém em São Paulo, né? Então só conhecia a minha equipe, né, no Einstein. Eu já trabalhava no Einstein desde que eu cheguei. E eu tinha que literalmente caçar paciente. Então, os meus primeiros pacientes vieram de um grupo que eu treinava no Parque Ibirapuera. Então, eu fazia um treino funcional no Parque Ibirapuera e de lá surgiram os meus primeiros pacientes, né? Então, alguém que queria colocar uma prótese de mama, alguém que queria operar um rosto, né? Então, as primeiras cirurgias eu nem cobrava, porque eu precisava ter alguém para operar, para poder me indicar outras pessoas, né? Então, a gente começa devagarinho. Qualquer oportunidade que eu tinha num salão de beleza, no mercado, eu já dava um jeito de falar que eu sou cirurgiã plástica para ver se eu conseguia arrumar algum paciente, né? Eu tive uma história engraçada que uma dessas colegas de treino do Parque Ibirapuera, porque inclusive eu tinha muito tempo livre, porque eu treinava às 3 da tarde no Parque Ibirapuera naquela época, né? Hoje em dia, imagina se eu vou conseguir treinar às 3 da tarde, né? E essa paciente chegou para mim e falou assim, ó, Rô, eu queria muito fazer um botox, mas eu tô sem dinheiro nenhum. Se eu te levar 10 amigas, tu me dá o meu botox? Aí eu falei, claro, só pensei, tudo que eu precisava, 10 pacientes para eu fazer botox. Ela, então tá bom, eu vou arrumar. E ela arrumou 20 amigas. Ela lotou a clínica de botox, ela é super comunicativa, né? Eu sou grata a ela até hoje, é uma paciente querida. E aí com isso, até hoje eu tenho as pacientes advindas daquela época, que uma foi indicando outra. Então, uma das minhas portas de entrada em São Paulo foi através da toxina botulínica. E isso foi interessante para minha formação também, porque eu foquei muito na cosmetria, nos injetáveis, né, que era algo que eu sempre adorei também, e que talvez no início, eu mais jovem, sem fama nenhuma ainda, os pacientes se sentiam mais confortáveis em fazer um injetável comigo, e com isso eu fui ganhando a confiança deles, eles me conhecendo também, vendo a minha responsabilidade, a minha dedicação, para depois eles irem abrindo para eu começar a operar, né? Que daí é algo mais grandioso, o paciente precisa ter mais confiança para sentir a vontade de operar com você, né? Então, para uma pessoa, né, que veio de Florianópolis, que é uma cidade pequena, né, então eu saí de lá só depois que eu me formei já médica, e hoje está trabalhando numa cidade como São Paulo, operando praticamente somente num hospital como Albert Einstein, né, era algo que eu nem imaginava quando eu era criança, né, então isso sim é uma coisa que traz muita realização. A pessoa que valoriza a profissão, como eu, né, que eu falo que metade de mim é médica, outra metade também, né, então alguém que valoriza a profissão, como eu, conseguir atender num grande centro como é São Paulo, operar num grande hospital como é o Einstein, é algo que traz muita satisfação.